Ora bem, muito boa tarde a todos. Renovo os cumprimentos aos seus deputados e às suas deputadas, aqueles que estão presencialmente a assistir a esta audição e àqueles que nos acompanham por videoconferência. Agradecia também, e deixo o agradecimento em nome da Comissão, à entidade que a requer, tendo na nossa presença o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, Dr. José Manuel Lourenço, e Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Professor Dr. Carlos Paula Cardoso. Só uma nota que vos quero transmitir e que tem a ver com um pedido que me chegou do grupo parlamentar do Partido Comunista Português e que eu vou ler, se não se importa, para os seus deputados também. Vem dirigido ao Presidente da Comissão. Sr. Presidente, pela sobreposição de trabalhos parlamentares, o grupo parlamentar do PCP não poderá marcar presença na audiência do Comitê Paralímpico de Portugal, Comitê Olímpico de Portugal e Confederação do Desporto. Não obstante, ouviremos a gravação com toda a atenção que nos merece. Ficaríamos muito agradecidos se essa informação pudesse ser transmitida aos senhores representantes dos comitês e confederação. Agradecendo a atenção, a todos desejamos um bom trabalho. Portanto, está justificado este pedido do grupo parlamentar do Partido Comunista Português e então nós vamos dar só umas pequenas instruções relativamente ao funcionamento da audição, que é, como já disse, a pedido do Comitê Paralímpico de Portugal, Comitê Olímpico de Portugal e Confederação do Desporto. O assunto é analisar a situação desportiva em Portugal. Já identifiquei a honrosa delegação que temos junto de nós e então a grelha de tempo para a audição é como se segue. A entidade visitante tem a intervenção inicial de 10 minutos, todos os grupos parlamentares têm a intervenção de 3 minutos e conclui esta audição a entidade visitante com uma intervenção final de 10 minutos, naturalmente para responder às questões que forem colocadas pelos seus deputados e pelas senhoras deputadas. Entretanto, só para dar nota, para a regulação do tempo temos o cronómetro lá no fundo, que regulamos, conforme o uso da palavra que estará a acontecer, ou da entidade visitante ou dos seus deputados, e naturalmente para falar basta carregar o botão. Eu dou nota quando estiverem em cima do tempo, quer aos seus deputados e senhoras deputadas, quer aos nossos convidados, naturalmente que o tempo que está a esgotar-se. Muito bem, portanto, nós vamos iniciar esta audição com a palavra dada à entidade visitante. Portanto, pode usar da palavra, qualquer um dos três, pode usar da palavra quando entenderem, sem pedirem para o poder fazer, porque já está expresso, qualquer um dos três pode intervir a qualquer momento. Portanto, tem a palavra. Eu lembro, 10 minutos então, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, boa tarde para todos os senhores deputados. Quero agradecer a disponibilidade para nos receberem aqui nesta audiência. Dizer que vamos tentar dividir este tempo também pelos três, embora cabendo-me a mim começar. Nós pedimos esta audiência numa altura que é muito crítica e preocupante para o desporto português. Penso que o facto de as três entidades estarem unidas neste propósito deve significar também e simbolizar a importância e de facto, a forma como estamos a avaliar o momento que neste momento estamos a viver no que diz respeito ao desporto. Queria antes sublinhar que estamos habituados a uma excelente colaboração por parte da Assembleia da República, mas também importa dizer naquilo que tem sido a nossa relação com o próprio Governo, com quem também temos tido boa relação. E por isso é justo que façamos esta nota também no início. E vimos aqui com um espírito de colaboração e também de poder dar contributos para aquilo que nós pensamos ser urgente em termos de produção, em termos de política destinada à área do desporto. Reconhecemos que o tempo que vivemos não é fácil, é um tempo que com certeza muitas famílias terão dificuldades em subsistência das suas próprias famílias, mas essa dificuldade também com certeza está dentro de muitas famílias do próprio desporto. E, portanto, não há aqui com certeza, e não é seguramente uma posição de algum egoísmo ou até diria
cooperativista, mas é apenas o facto de nós também sentirmos que existem muitas dificuldades na área do desporto. E a nossa vinda aqui também tem a ver com a ausência de resposta que nós temos sentido nos últimos tempos daquilo que tem sido a resposta política para a área do desporto. E não é, seguramente, por falta de propostas. Houve um número muito significativo de propostas que foram produzidas e apresentadas, não à Assembleia da República, mas a outra instância do poder, e que até hoje não mereceram resposta. Isso é algo que nos preocupa. E podemos referir várias, desde propostas apresentadas por uma plataforma que foi criada, exatamente, e portanto isto não é uma situação de momento pós-Covid, é uma situação que vem já lá de trás. E portanto, desde uma plataforma que foi criada pelo próprio movimento federativo, designada como plataforma de federações, que em 2019 apresentou uma proposta apresentada pela Confederação de Desporto de Portugal, mas também várias propostas do Comitê Paralímpico, que tem de facto produzido bastantes propostas úteis, diria, que podiam contribuir para ajudar a desenvolver o desporto português. Nós achamos que o sinal que foi dado no programa de estabilização que recentemente foi aprovado aqui na Assembleia da República, onde existe uma total ausência de referência ao desporto, de facto isso sinaliza aquilo que é, eu penso que não será um esquecimento, mas é uma opção política relativamente àquilo que é a importância do desporto. E o desporto hoje é também uma fonte, já é hoje também um setor que emprega muita gente. É um setor de atividade muito importante, é um setor com valor económico, mas também um valor social muito significativo. E eu penso que são todas estas variáveis que nos preocupam e que queríamos transmitir aos senhores deputados este nosso sentimento e que esperamos que, de facto, até tendo em conta que brevemente vamos ter mais um Orçamento de Estado, que eles, de alguma forma, possam incorporar aquilo que são as nossas preocupações e estamos disponíveis para, em conjunto, podermos contribuir para aquilo que são soluções que nós pensamos que são as melhores para o desporto e também para a própria sociedade. Eu passava a palavra agora aqui a um dos meus colegas para também, nesta fase, poder... Muito boa tarde. Muito boa tarde. O Dr. José Manuel disse já grande parte daquilo que nos traz aqui. Obviamente que a Confederação de Desporto de Portugal, e tendo em consideração que os problemas já vinham de trás, como foi dito também, nós, logo em 23 de abril, reunimos as federações esportivas, fizemos uma videoconferência, estiveram presentes os presidentes, e nós insistimos que fossem os presidentes, pudessem ser presentes, os presidentes estiveram presentes a cerca de mais de 70%, e as respostas ao inquérito que foram colocadas durante a reunião, mas a videoconferência, tiveram lá a aceitação, todas elas, mais de 90%. Porque digamos que eram propostas, daquilo do documento que nós enviámos para cá, penso que ontem ou anteontem, foi enviado para cá, mostram precisamente essas nossas dificuldades. A dificuldade do desporto em geral, a nossa preocupação em relação ao momento atual, mas também em relação àquilo que vai acontecer no futuro, na medida em que nós temos consciência, tal como aconteceu quando foi a crise de 2012-2013, em que o tecido esportivo sofreu bastante com a crise que se viveu e levou tempo a recuperar. Neste caso ainda, pensamos que vai levar ainda mais tempo a recuperar e, sobretudo, estamos muito preocupados com o desporto base, com os clubes, com aqueles que, ao longo da sua existência, do seu trabalho, vêm contribuindo para o desenvolvimento desportivo dos clubes e das diversas competições e das seleções nacionais. E essa é a nossa preocupação neste momento. É que realmente o tecido desportivo português está realmente em grande crise e que tememos muito pelo que vai acontecer. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu creio que esta nossa audiência é simultaneamente fácil e ao mesmo tempo complexa. Pode parecer um paradoxo a forma como eu inicio a minha intervenção. Mas a questão que se nos coloca, suponho que se colocará também aos Srs. Deputados e se coloca a todas as pessoas que acompanham a vida desportiva nacional, é quais são as políticas públicas para a situação que estamos a viver. Esta é a pergunta que nós colocamos aos decisores políticos e àqueles que têm responsabilidades no Estado português. Quais são? Nós conhecemos as preocupações e as respostas que estão a ser encontrados para o turismo,
para a indústria, para o comércio, para a cultura, para a educação? Quais são as respostas políticas que estão a ser construídas para dar resposta à situação que o setor desportivo está a viver nesta situação de pandemia? E quando olhamos para o espectro europeu, constatamos que países que desconfinaram mais tarde que nós têm respostas construídas: a Espanha, a França, a Áustria, a Bélgica, a Alemanha. Em todos estes países que sofreram situações, em alguns casos, mais severas do que aquelas que o país está a sofrer, já tiveram tempo de construir programas de revitalização da vida desportiva nacional, situação que em Portugal ainda não ocorreu. E como o meu colega referiu na sua intervenção inicial, não é por déficit de participação das entidades desportivas, porque têm sido carreados para o Governo, ao longo do tempo, vários projetos, vários estudos, várias propostas, várias sugestões, várias orientações, que seguramente algumas delas não correspondem às prioridades governamentais, seguramente que algumas delas serão insuficientes, seguramente que algumas delas precisarão de ser retocadas, mas sobre os quais nós, até à presente data, não sabemos absolutamente nada. E os sinais que recebemos, e eu aqui não falo apenas do Governo, falo do Estado, e quando eu incluo o Estado, incluo naturalmente o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, algumas autarquias, é uma preocupação centrada sobre uma realização desportiva que se vai operar em Portugal, cujo mérito, do ponto de vista da promoção de Portugal e do ponto de vista de alguma retoma económica, não é despicienda, mas que de todo não responde àquilo que são as necessidades do sistema desportivo nacional. E, portanto, a nossa preocupação é uma preocupação que resulta do silêncio que encontramos do ponto de vista das políticas públicas. Com uma salvaguarda. O Governo esteve muito bem, esteve muito interveniente, foi muito colaborativo numa primeira fase da situação da pandemia, sobretudo quando foi necessário encontrar soluções alternativas para a preparação dos atletas, e neste particular, sobretudo no momento ainda que não se conhecia o adiamento dos Jogos Olímpicos, mas já havia soluções que Portugal encontrou. E isso foi naturalmente mérito do Governo, mas a partir de determinado momento em que as políticas públicas exigiriam um outro músculo, uma outra densidade, uma outra intervenção, no combate ficaram apenas as organizações desportivas. E, portanto, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos e a sensibilidade que queremos partilhar convosco é de que se torna necessário, se torna urgente, encontrar soluções à escala do país para resolver uma situação que não é a situação das organizações que aqui se encontram. O problema não reside em nós. O problema reside, sobretudo, no tecido associativo de base, que, por força das circunstâncias, foi obrigado a cancelar a generalidade das suas atividades e que coloca, naturalmente, situações de sustentabilidade quanto ao seu desenvolvimento, que importa, na nossa perspectiva, ter um apoio, ter uma ajuda, ter uma palavra, ter um auxílio no âmbito das políticas públicas. E, portanto, nós temos um conjunto de documentos que têm sido apresentados. Iremos fazer uma reunião também com as federações na próxima quarta-feira, onde procuramos municiar o Governo de elementos que ajudem à construção dessas políticas, se entender como pertinentes as nossas posições, se entender que elas não são pertinentes, que digam que não são pertinentes. Concluir, então, por favor. E que hajam outras. E, portanto, é esta preocupação que eu gostaria de deixar aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito bem. A Comissão agradece os esclarecimentos que prestaram, naturalmente, e correspondeu também com a audição em tempo útil, à medida de que foi solicitada. Todos os grupos parlamentares, sem exceção, entenderam as vossas fundadas preocupações. Vamos iniciar, então, o conjunto de intervenção, ou o conjunto de intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a senhora deputada Maria Begonha, lembrando os 3 minutos de
Usa a palavra, tenha a bondade, pode usar a palavra a partir de agora. Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero naturalmente começar por cumprimentar os Srs. Presidentes do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico e também da Confederação de Desporto em Portugal, em nome do Grupo Parlamentar, também congratular estas 3 entidades esportivas pelo contributo proativo e interventivo que têm tido no setor do desporto nesta fase difícil, de particular importância e premência neste tempo incerto que temos vivido, onde não deixaram, e não o prova apenas as intervenções de hoje, mas também o conjunto de documentos que também tivemos a oportunidade de apreciar, de oferecer soluções e propostas para melhorar, recuperar e, sobretudo, acautelar também a recuperação e o futuro do setor do desporto, sobre o qual nós também partilhamos naturalmente um conjunto de preocupações. Aproveitava esta ocasião para dizer que, muito recentemente, no contexto da audição ao Sr. Ministro da Educação, com a presença do Sr. Secretário de Estado do Desporto, nós, do Grupo Parlamentar do PS, colocámos justamente nas nossas prioridades de auscultação o atual estado do setor do desporto, o balanço dos efeitos da pandemia, a progressiva retoma desportiva com o confinamento e, obviamente, o nefasto também impacto económico, até laboral, como foi referido também, estamos a falar da atividade profissional de um conjunto de pessoas, mas sobretudo, de facto, o impacto económico e financeiro neste setor, procurando também compreender que necessidades e desafios, que é essa a pergunta que também estendo naturalmente nesta audição, tentando compreender as necessidades e desafios que o movimento desportivo atravessa. Tivemos a oportunidade também, mais concretamente, e gostava também de deixar aqui esta nota, tivemos a oportunidade de compreender que a sustentabilidade do setor era uma preocupação do Governo, como eu creio que é também coletiva, e que existiu, como aliás foi aqui referido, um permanente acompanhamento e diálogo com as instituições desportivas representativas. Nós também queremos que houve um conjunto de medidas muito relevantes que permitiram estabilidade, a permanência dos apoios financeiros, a continuar o Estatuto de Utilidade Pública das Federações Desportivas, ou seja, um conjunto de medidas relevantes para manter a estabilidade do setor. O que se coloca agora na nossa perspectiva é justamente a sustentabilidade, a recuperação, também para alguns clubes e associações podemos estar a falar de sobrevivência no futuro. E para esse efeito e com essa preocupação, nós tivemos a oportunidade de dizer que, na nossa opinião, do Grupo Parlamentar do PS, se impunha a reflexão sobre um conjunto de medidas eventuais de apoio extraordinário financeiro, a criação de um programa e financiamento de um programa de apoio para o setor do desporto, não apenas do ponto de vista da política pública, justamente revitalização do setor, mas também do ponto de vista de apoio extraordinário. E, portanto, aproveitava também, naturalmente, sei que o meu tempo está a esgotar, mas gostava muito de ouvir os Srs. Presidentes e as 3 entidades, quem agradeço novamente que aqui estejam connosco hoje, sobre que prioridades, que linhas é que devem ser definidas também. Justamente sabemos que enfrentamos dificuldades, também o IPDJ com dificuldades muito conhecidas do ponto de vista do seu financiamento, que linhas e prioridades e necessidades também para essa reconhecida necessidade que partilhamos de apoio ao setor devem existir. Uma última nota apenas, mesmo muito breve com a tolerância do Sr. Presidente, para dizer que justamente estamos aqui porque nem o plano de estabilização, nem o orçamento do Estado esgota os instrumentos de política pública, esgota a capacidade de iniciativa política, quer desta Casa, naturalmente, mas também do Governo, e dizer que, naturalmente, estamos disponíveis também para esse diálogo e cooperação que os Srs. Presidentes também aqui enunciaram. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Isaura Moraes. Tenha à vontade. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Meus caros Presidentes, Professor José Manuel Constantino, Professor José Manuel Lourenço e Professor Paulo Cardoso, dizer que é com muito gosto que esta Comissão os recebe e, em nome do PSD, saudá-los também. Para quem não está muito por dentro do desporto português, deixar-vos só esta mensagem. Eu não sei se têm bem a noção da responsabilidade que a presença destes 3 representantes hoje nos deixam aqui e pelo facto de, nesta audição, de a fazerem desta forma com as 3 entidades. Eu, pela parte que nos toca, e em nome do PSD, dizer que sim, que o desporto tem suficiente importância política para nós. Dizer que vi os documentos também que nos enviaram, percebo quais são as vossas preocupações, percebo que a questão da retoma do desporto em Portugal e o facto de o mesmo não ter sido contemplado no orçamento suplementar ou retificativo
embora esta audição hoje faz sentido, porque nós estamos a terminar uma legislatura e quando for a 15 de outubro, o Orçamento de Estado está, mais ou menos à volta de 15 de outubro, está a entrar no Parlamento e será conveniente, antecipadamente, podermos fazer recomendações e acompanhar, ao fim e ao cabo, tanto as vossas preocupações e poder reencaminhá-las ao Governo, nomeadamente tanto ao Sr. Secretário de Estado, para que possam ser tidas em consideração no Orçamento de Estado. Ou seja, a urgência da revisão, da distribuição de verbas, por exemplo, faz sentido, e se a vossa preocupação não é tanto as federações, eu acompanho-vos, ou seja, são os clubes, as associações e as coletividades que hoje, fruto da quebra de patrocínios, fruto da receita que tinham por parte das mensalidades das crianças ou dos seus encarregados de educação e fruto também dos apoios que foram tendo, hoje estão, claro, que em dificuldade e corremos o risco destes clubes, destas associações, terem muita dificuldade em iniciar uma nova época, portanto, em simultâneo com o início também do ano letivo. A outra questão tem precisamente a ver com a definição das regras e de um plano de retoma em que entendo que o mesmo deve ser também trabalhado no Conselho Nacional do Desporto, que julgo também que já está tratado, onde efetivamente estão os representantes e os responsáveis máximos pelo desporto português. Portanto, dizer-vos que iremos acompanhar, o PSD está completamente disponível, não vou deixar questão nenhuma, porque sei quais são as questões, sei quais são as vossas preocupações, mas deixar este compromisso da parte do PSD de poder acompanhar-vos naquela que é a necessária retoma e o necessário apoio, um apoio extraordinário, tanto face à situação que estamos a viver, mas todo um trabalho que tem que ser feito com o nosso desporto português e deixarmos as nossas saudações mais desportivas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha à bondade 3 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar cada uma das instituições através de cada um dos seus representantes, agradecer a exposição inicial, ainda que curta para cada um de vós, me parece importante. Eu não me vou alongar nem dissertar sobre a importância do desporto e a importância de políticas públicas para o desporto. Vou-me centrar num aspecto que me pareceu uma das vossas principais preocupações. Disseram os senhores que durante este período houve um primeiro momento, no início do confinamento, onde houve uma articulação interessante do Governo, até nomeadamente sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos, as medidas que eram necessárias nessa articulação, mas num segundo momento, quando se esperava uma resposta, eu não diria musculada, mas uma resposta mais preparada e mais estrutural àquilo que era não só os problemas que o confinamento em específico colocava, mas acima de tudo a retoma da atividade esportiva neste momento, e disseram os senhores que as medidas ou as propostas que foram dadas a conhecer ao Governo, que foram entregues, ainda não obtiveram qualquer tipo de feedback. E eu perguntava se, na altura da vossa resposta, podem apresentar algumas dessas propostas, aquelas que acham as principais, e se, para além dessa exposição oral, se nós podemos ter acesso a essas propostas por escrito, independentemente do Governo responder mais tarde ou mais cedo. O processo orçamental e o processo parlamentar faz também com a nossa capacidade de conhecer mais afincadamente esses pormenores, essas propostas que penso eu que ainda não são públicas e, portanto, se nós as pudermos trabalhar e se nós as pudermos conhecer, será, acho eu, não só para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas para todos os grupos parlamentares, uma mais-valia para o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, pelo cumprimento rigoroso do tempo para o uso da palavra. E agora passava ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade de 3 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as 3 entidades aqui presentes, o Comitê Paralímpico, o Comitê Olímpico e a Confederação do Desporto. Talvez começar por aqui, pelo fim.
Eu só tive acesso aos documentos, eu penso que todos os deputados da Comissão só tiveram acesso hoje, por volta do meio-dia, aos documentos que são enviados e que, em parte, respondem também à questão do Sr. Deputado Luís Monteiro. E, portanto, como compreenderão, até porque tivemos em trabalhos, não tive ainda a ocasião de os ver, olharei para eles com a devida atenção, em tempo próprio, se tiver a ocasião de ter um fim de semana melhor, mas veremos durante este próximo tempo. Noto, no entanto, estava aqui a tentar, na diagonal, passar pelos assuntos que aqui trazem, enfim, as preocupações que aqui trouxeram expressas na introdução que fizeram agora, muitas delas têm tido eco na comunicação social, portanto, nesse sentido são conhecidas, as propostas é que menos, mas olhando aqui para o documento, fico com a ideia, o documento está datado, o documento que tem tem 3 blocos de medidas, está arrumado em 3 eixos, assim podemos dizer, é datado de 28/5, de 28 de maio, e eu não posso deixar de fazer esta nota, percebendo muito bem e muito nos honra que se dirijam à Assembleia da República, embora também percebo que nesta fase do campeonato preferiam não ter que se dirigir à Assembleia da República e ter o assunto resolvido. Ainda assim, sendo um documento de 28 de maio, tenho a lamentar que não tenha podido ser partilhado connosco mais cedo, porque de facto teria vindo em tempo útil de eventualmente termos feito alguma intervenção no orçamento suplementar, falha minha também que eu podia ter pedido, mas de facto há aqui um desajuste de tempo que eu acho que não sai em benefício do setor. Dito isto, também daquilo que me foi dado perceber, não só daquilo que vão descrevendo das vossas interações com o Governo, mas também do que vi na comunicação social. Tiveram reuniões também com o Sr. Presidente da República, a quem passaram este dossiê e este caderno de encargos, na esperança de que também exerça a sua magistratura de influência junto do Governo, presumo que também seja aquilo que esperam de nós. E, por outro lado, também vi que reuniram mais recentemente com a DGS e com a Secretaria-Geral do Desporto, entregando propostas de recomendação, até porque entendo naturalmente que a DGS não pode ser perita em todas as áreas e, portanto, precisará do contributo dos setores. Como lhes foi entregue, gostava de saber qual é o calendário que têm de expectativa de receber uma resposta. Eles terão que estudar, tal como nós, mas tem que haver aqui um calendário de resposta. Também, pelo aquilo que vejo, a vossa expectativa é retomar atividades em setembro. Até lá têm os atletas a trabalhar em treinos individuais. O que é que falta, objetivamente, para que possam retomar atividades em setembro, tanto quanto a situação de saúde pública o permitir em termos regulares? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Dou nota, e termino, de que noutros países já houve desenvolvimentos e houve planos. Se nos podem dar indicação onde é que podemos procurar essa informação, para que também nos sirva de base de trabalho para aquilo que podemos vir a propor aqui em sede de Parlamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Vou perguntar aos serviços se temos em videoconferência mais alguém para poder intervir. Não tendo, eu então devolvi a palavra, portanto, às entidades aqui presentes, o Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico de Portugal e a Confederação de Desporto de Portugal, naturalmente para o uso da palavra, respondendo naturalmente às questões que foram colocadas. Relativamente ao documento que se referia o Sr. Deputado Luís Monteiro, ele chegou-nos hoje, foi distribuído também por todos os interessados. E, naturalmente, eu, a partir de agora, dava a palavra para, em 10 minutos, tentarem responder, portanto, às questões que foram colocadas a partir deste momento. Não é necessário pedir autorização para mudar portanto, de protagonista na informação, de maneira que, quando o quiserem fazer, podem passar a palavra aos colegas que se seguem. Está bem? Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e também obrigado a todos os senhores deputados que nos colocaram questões. Sobre a questão do documento, houve aqui uma falha que eu quero aqui assumir do Comitê Paralímpico, não é do Comitê Olímpico ou da Confederação. Os documentos eram para ter sido enviados ontem e eu hoje, quando validei se de facto tinham enviado, verifiquei que não tinha saído. Portanto, é aqui uma situação que queria que se fique. Mas eles estão na Assembleia da República já. De qualquer forma, concordo que deviam ter, com certeza, vindo mais cedo. Sobre a pergunta do que é neste momento mais prioritário que a senhora deputada do Partido Socialista colocou, eu diria que o mais prioritário, de certeza absoluta, é a definição de política pública para o desporto e uma definição que seja clara e que seja que essa política
inclua aquilo que deve ser a prioridade, na nossa opinião, relativamente ao desporto. E que essa prioridade deve ser o desenvolvimento desportivo. E quando falamos de desenvolvimento desportivo, estamos aqui a colocar o problema todo no sentido em que é na área do desenvolvimento desportivo que, de facto, se faz sentir mais esta crise. De facto, é verdade, tal como a senhora deputada referiu, tudo o que tem a ver com o alto rendimento e com aquilo que está contratualizado, quer com as 3 instituições, está a ser cumprido e rigorosamente cumprido, mas nós não estamos aqui, digamos que numa perspectiva do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico ou da CDP. Estamos aqui numa perspectiva do desporto no seu todo. E é isso que nos traz cá. É o desporto, não é cada uma das nossas instituições, que nós somos parte do desporto. Depois, também houve aqui, da parte da senhora deputada do PSD, que referiu, que aproveito para saudar, que é uma antiga colaboradora do desporto, permita-me que diga assim, senhora deputada, e uma amiga do desporto, que referiu que é o momento oportuno. Nós também consideramos que sim, temos a esperança que de facto possam ser incluídas, que o desporto possa ser incluído de facto no próximo Orçamento de Estado, mas agora aqui, confinando-me, que estamos no tempo do confinamento na área paralímpica, diria que aquilo que for decidido deve ser também objeto de acompanhamento por parte da Assembleia da República, porque em 2019, e falo só de 2019, foi incluído no Orçamento de Estado uma norma em que obrigava a que a dimensão paralímpica tivesse o mesmo tratamento que a dimensão olímpica. O Governo ficou de regulamentar essa norma durante 60 dias e eu não sei se os 60 dias já passaram, mas eu sei que até hoje isso nunca se concretizou. E, portanto, o que eu peço é que haja, de facto, legislação, mas que ela seja acompanhada para, de facto, ela poder ter execução. É isto que eu queria aqui dizer. Não sei se... eu passava aos meus colegas e com certeza que eles vão responder às questões seguintes. Muito obrigado. Sr. Presidente dos Deputados, enfim, o Dr. Lourenço já acabou por falar, enfim, nos temas principais. Logicamente, na quarta conferência, como há bocado dizia, nós apresentámos um documento, e o documento que foi apresentado foi nosso, em que nós tínhamos 3 vetores fundamentais. Era o financiamento, outro relacionado com a tributação e outro com o emprego e voluntariado. Desculpa, não vai decidir dificuldades. E, portanto, logicamente que estes eram medidas que nós considerávamos. E estávamos na altura, quando isto foi lançado, foi a 23 de abril, aliás, naquela reunião com os presidentes das federações, e, portanto, estava na expectativa que houvesse uma política para o desconfinamento, digamos assim. E foi isso que faltou. Realmente, aquilo que nós pretendemos hoje em dia é que haja uma abertura, a possibilidade da retoma do aspecto competitivo, enfim, das diferentes modalidades, mas que haja uma política que permita essa retoma e que se vá ao encontro das necessidades de cada uma das modalidades, que elas são, per si, como nós sabemos, completamente diferentes umas das outras. E, portanto, é isso que tem faltado. Houve um exercício, como foi dito já, uma atenção em relação à necessidade premente de que os atletas de alto nível pudessem continuar o seu treino, na medida em que estavam os Jogos Olímpicos, que deviam estar agora a começar, ainda em aberto, mas daí em diante não foram mais medidas que permitissem que abertamente as federações desportivas pudessem saber com o que é que se contam e com o que é que contam no dia-a-dia para poderem entrar e fazer competições e até treinar e competir. Portanto, digamos que essa, é a nossa maior... nós somos sobre a competição, não é? Eu fui atleta, para mim a competição é fundamental. E, portanto, logicamente que depois, claro que tem que ser acompanhado tudo isto com medidas que a sustentabilidade do tecido desportivo nacional seja possível manter-se, ou seja, é possível melhorá-la e que isso possa realmente trazer que o desporto possa, enfim, retomar o caminho que vinha tendo, que não digamos que era um caminho ideal, às vezes sabemos que não era, nós tínhamos muitas críticas apresentadas, mas de qualquer maneira, neste momento estamos muito receosos em relação ao que se passa, e o deputado disse muito bem. O problema para nós é realmente o desporto base. É o que é que vai acontecer aos clubes desportivos, às pequenas entidades, quando realmente possamos desconfinar completamente e qual é o trabalho, como é que elas estarão para poder trabalhar. Muito obrigado. Senhores deputados, eu creio que há aqui necessidade de esclarecer uma questão que tem a ver com o seguinte.
Estas três entidades, só a partir de quarta-feira, têm um documento comum relativamente àquilo que consideram ser prioritário neste momento, do ponto de vista da construção das políticas públicas para responder à crise. Mas cada uma delas, de per si, já durante este período, enviou ao Governo várias propostas. Pela parte do Comitê Olímpico farei chegar essas propostas. Seguramente também da parte das outras entidades farão chegar, e, portanto, esse assunto fica esclarecido. A partir de quarta-feira, quinta-feira, enviaremos também para os senhores deputados esta situação. Um senhor deputado, ou uma senhora deputada, peço desculpa, solicitou indicação sobre quais eram, digamos, as linhas prioritárias que nós entenderíamos como necessárias para encontrar uma resposta diferente à situação. Em primeiro lugar, é preciso monitorizar a situação. Cada um de nós, ou as nossas três entidades em conjunto, não têm instrumentos que permita estabelecer um diagnóstico sobre qual é a situação da realidade das atividades desportivas em Portugal. Quantas estão fechadas, quantas estão paradas, quantas encerraram. Nós temos informações dispersas a partir das nossas federações desportivas, mas não temos um diagnóstico rigoroso desta situação. Eu entendo que caberia à Administração Pública Desportiva, com a colaboração do movimento desportivo e das autarquias, construir este modelo e municiar quer os organismos desportivos, quer os decisores políticos, de qual é o ponto da situação. Segunda questão. Há aqui um problema que não é um problema desta altura e desta conjuntura e desta circunstância. É um problema que tem origem, sobretudo, a partir de 2006, que tem a ver com um modo como a dotação que é inscrita no Orçamento de Estado para o desporto é recolhida. E que tem como elemento fundamental os jogos sociais e as apostas desportivas. Quando a montante há uma situação de crise, todas as políticas públicas, do ponto de vista do financiamento, se ressentem desse facto. Bom, por exemplo, estima-se que a receita previsível para a Administração Pública Desportiva para 2020 possa ter uma redução da ordem dos 18 milhões. Nós estamos a falar de uma Administração Pública Desportiva que tem uma dotação para o desporto inferior à dotação que tem uma Federação Desportiva, o futebol, só para o futebol. Portanto, as políticas públicas são construídas com uma dotação financeira para todas as modalidades, para todas as realidades, que é inferior à dotação que só uma Federação Desportiva tem, só para a sua modalidade. No âmbito desta situação de crise que estamos a viver, e porque há, independentemente das medidas, uma questão de fundo que tem a ver com a necessidade de recapitalizar as federações desportivas para que possam apoiar o tecido associativo de base, coisa que já estão a fazer recorrendo a fundos próprios, nós apresentámos uma proposta da criação de um fundo especial de apoio ao desporto. Através da revisão, da distribuição das receitas de um jogo que é gerado apenas com o produto desportivo, que é o placar. Não mexendo nas percentagens que são atribuídas às diferentes entidades, porque isso ia levantar aí uma confusão tremenda, mas sugerindo que se mexesse na percentagem que é distribuída aos apostadores, onde existe uma margem entre 55% e 85%, e nós propusemos que essa margem, que nós não sabemos quanto é que está a ser praticada, porque não havendo uma norma explícita, o número e a percentagem é do conhecimento exclusivo da Santa Casa, que fosse reduzida a 4%. E com a criação desse fundo, ele pudesse acudir à situação de emergência que o desporto nacional está a viver. Mas esta é apenas uma solução, pode haver outras, até mais razoáveis, até mais fáceis. Agora, que tem que haver uma solução. Depois foi aqui colocada pela senhora deputada do Partido Socialista, cuja intervenção apreciei, o reconhecimento de que o Plano de Revitalização Económica e Social não é o único instrumento de intervenção no domínio das políticas públicas. E, portanto, a nossa presença aqui é também por entendermos que estamos ainda a tempo
de encontrar outros instrumentos de intervenção pública que permitam minimizar esta situação. Para concluir, por E favor. quero concluir para que fique perfeitamente claro e esclarecido o seguinte. Pela minha parte, e julgo que posso falar em nome dos três, nós temos tido uma excelente relação com os membros do Governo que são responsáveis pela área do desporto. De colaboração, de ajuda, de procurar encontrar as melhores soluções que são devidamente civilizadas. Mas como os senhores deputados que são políticos conhecem, o problema não está, muitas vezes, ao nível dos titulares dos cargos que querem fazer o melhor trabalho possível e querem, se possível, agradar. A construção da decisão política no interior dos governos deriva das relações de poder que existem no interior dos próprios governos. E nestas coisas, nós corremos numa pista ao desporto em que partimos sempre atrás. E quando partimos sempre atrás, é muito difícil chegar onde os outros chegam. E é essa chamada de atenção que eu gostaria também Muito de obrigado. deixar como intervenção final. A Comissão Muito obrigado. agradece, de facto, a vossa intervenção, os vossos esclarecimentos, naturalmente. Eu queria deixar ficar os agradecimentos da 8ª Comissão ao Comitê Paralímpico de Portugal, ao Dr. José Manuel Lourenço, à Confederação de Desporto de Portugal, ao professor Dr. Carlos Paula Cardoso e ao Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino. Foi uma honra, naturalmente, para nós ter-vos aqui num ato de sensibilização que corresponde àquilo que buscam, que é o sucesso, porque o vosso sucesso das instituições que representam, acreditem, e nós acreditamos também, que é o sucesso do país. O desporto tem honrado o país, naturalmente, e todos temos que contribuir para esse sucesso. Muito bem-ajam pela vossa presença, naturalmente, e a 8ª Comissão está ou estará sempre ao vosso dispor. Agora acompanho-vos à saída e, mais uma vez, obrigado pela presença.